Bom, olá a todos, agora vim aqui fazer mais um vídeo sobre os anjos. Jesus é o anjo do Senhor do Antigo Testamento? Não. Vemos vários detalhes, vemos várias passagens ao qual diz que o anjo do Senhor. Mas será que refere realmente a Jesus? O anjo do Senhor é o anjo mais preeminente do Antigo Testamento. Diferentemente dos outros anjos, esse mensageiro particular às vezes parece ser Deus. Isso você pode ver em Gênesis capítulo 22, do verso de 11 ao 18, e do 32, do 24 ao 31. Pode ver isso aí também no livro apócrifo de Odres de Salomão, que vai do capítulo 12, do verso 2 ao verso 4. Em Gênesis 48, do verso 15 ao 16. Êxodo 23, do verso 20 ao 21. Juízes 2, versículo 1 ao verso de número 5. De 6 ao 11 até o 24. E podemos ver também em Gênesis capítulo 13, do verso 21 ao 22. E depois de Agar ser serva de Sara, se encontrou com esse anjo. E diz o texto que ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Está no livro de Gênesis, capítulo 16, do verso 7 ao 13. Mas quando Deus se encontrou com Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3, o texto se refere a ele como o anjo do Senhor. Isso você também pode fazer essa comparação com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do verso 30 ao 38. Um historiador chamado J.M. Wilson fez 3 sugestões concernentes à identidade desse anjo. Primeiro, o anjo do Senhor pode ser simplesmente um anjo com uma missão especial. Pode ser uma descida momentânea de Deus numa realidade visível ou uma teofania. Pode ser o Cristo pré-encarnado, o Logos, o Verbo de Deus. Mas a primeira sugestão de Wilson parece difícil de se conciliar de uma forma direta, que as escrituras às vezes igualam esse anjo a Deus. Uma segunda sugestão parece ser mais plausível, já que a teofania é uma manifestação indireta de Deus, que esconde a natureza transcendente dele, ao contrário da encarnação de Cristo, que é uma revelação permanente de Deus. Então as teofanias são manifestações temporárias. As teofanias são manifestações temporárias, mas a presença de Deus sempre ela é direta. Ao contrário da encarnação de Cristo, que é uma revelação permanente de Deus. Deus é compreendido por Israel como uma realidade diferente do mundo e não limitada por ele. Isso você pode ler no livro de 1 Reis, capítulo 8, do verso 27. No livro de Amós, capítulo 9, do verso 2 ao 4. E o livro de Salomão, ou o livro de Salmos, no capítulo 139. E diz que nas teofanias, porém, Deus se revela por uma autolimitação a lugares específicos e formas particulares dentro do próprio mundo. Uma vez que ninguém poderia olhar para Deus em sua verdadeira essência e sobreviver. O anjo do Senhor seria uma manifestação indireta do Deus aos homens. O único problema com esse ponto de vista é que às vezes o anjo do Senhor parece ser uma pessoa além do Senhor. E a terceira sugestão de Wilson é que o anjo do Senhor é uma aparição de Cristo antes de sua encarnação. Assim como ele diz lá, né, que Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Isso você pode ver no texto de, de Gênesis, né, onde aparecem 3 anjos para Abraão e ele se ajoelha diante de um deles. Né? Ora, se um deles recebe adoração, então com certeza ele é o Cristo. E esta visão concilia com o paradoxo entre algumas dessas passagens que descreve Deus como tido como um corpo do Senhor, e outras que parecem uma distinção entre dois. De qualquer forma, precisamos evitar qualquer dogmatismo, porque sempre é possível que nenhum dos significados mencionados acima perde totalmente o significado da expressão o anjo do Senhor. Assim, essas coisas podem referir-se à própria presença de Deus, enquanto em outras ocasiões pode designar apenas um anjo enviado por ele, uma teofania, como faz a diferença lá no texto, que diz que o que Deus revela por meio de malar, ou anjo, em hebraico ou no grego angelos, de forma alguma pode estar presente num corpo humano ou como um ser pessoal permanente.
mas aparece somente durante um período limitado da história, ou seja, na época do antigo Israel. E numa variedade de formas, ora numa chama, ora num aspecto humano, ora num sonho, ora numa experiência coletiva, e enfim, ele sempre aparece de uma forma inesperada. Então concluímos que o anjo do Senhor pode ser a figura de Jesus Cristo, como o anjo do Senhor também pode ser um anjo que veio trazer a mensagem para designar, então, o que Deus queria falar para os homens. Nós temos que entender essa diferença, que anjo do Senhor pode ser Jesus Cristo, ou o anjo do Senhor pode ser um anjo enviado pelo Senhor. Então, o pronome demonstrativo do, ter e da ali, como está relacionado no texto, ele tem essas várias interferências aí. Ele pode ser da parte de Deus, ou ele pode ser o próprio Jesus encarnado. Então, na verdade, nós temos duas distinções de anjo do Senhor, mas que o contexto é que traz essa diferença de nós sabermos quem realmente ele é, como ele se manifesta e como ele traz aos homens essas informações. Entendeu? Então, essa daí é mais um vídeo da série sobre os anjos, né? Sobre a atividade dos anjos. Eu agradeço você por ter permanecido até aqui. Muito obrigado pela sua presença. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você coloca aí. Algumas pessoas têm colocado perguntas nos comentários, eu tenho respondido, mas parece que alguma delas não me deu ainda uma contra-resposta, uma contra-dúvida. Alguns pediram materiais, eu já pedi o endereço de acesso de e-mail, de contato, alguma coisa assim. Também não me responderam. Então, você que está vendo esse vídeo aí, tá bom? Que ficou até o final. Então, você me deu um retorno que eu já te respondi lá no chat para tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu espero vocês então numa próxima aula e até mais. Tchau, tchau.